Então, boa noite a todos. Eu sou o professor Daniel. Nós vamos estar trabalhando hoje a disciplina de Práticas Contábeis 3. E aí vem umas questões interessantes, né? Práticas contábeis. Normalmente a gente faz as práticas através do laboratório de informática, né? E o que acontece? Nós temos aí uma proposta para fazer para a turma, né? Hoje tem que estar aí participando das aulas o sétimo e o oitavo semestre, né? Por enquanto, pelo que eu vi, só tem alunos do oitavo, né? E o Adriano que está fazendo a matéria é como se fosse um aluno do sétimo. Essa matéria aqui, ela vai trabalhar alguns programas e dentre esses programas, nós vamos estar trabalhando um programa de contabilidade, mas trabalhando alguma coisa relacionada à área fiscal, né? O conteúdo dessa disciplina, ela envolve bastante coisas de aspecto fiscal e nós vamos ter que estar trabalhando um pouco com vocês. É interessante porque o aluno vai ter possibilidade de ter um programa de contabilidade gratuito. Então, o que vai acontecer? Mesmo depois que o aluno terminar a faculdade, se ele quiser, ele pode continuar usando o programa, porque a intenção é que vocês aprendam a utilizar o programa. Quem já teve práticas 1 comigo, já manuseou um pouco o programa no laboratório da faculdade, né? E aí a diferença seria assim: vocês conheceriam um outro programa e conheceriam um pouco do aspecto fiscal, né, de utilização do programa. É interessante porque nós vamos estar falando um pouquinho de DCTF, Imposto de Renda Pessoa Física e Pessoa Jurídica, vamos falar um pouco do SPED contábil, né? O que mais que tem aqui para a gente estar... Tem toda a parte do SPED, né? Nós vamos estar falando, né? ECD, EFD, nós vamos estar falando sobre a questão de como localizar algumas inconsistências que acontecem aí quando a gente está trabalhando com essa parte fiscal, né? O que o contador tem que estar fazendo, como é que ele vai estar lidando com isso aí. E aí, se vocês puderem estar trabalhando diretamente com o programa, vai ser algo assim muito interessante. Na aula de hoje, o que nós vamos estar falando especificamente? Eu vou estar falando um pouco sobre DCTF, que é a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais. Então, explicar um pouco dos aspectos legais, mas também mostrar o programa, né? O programa gerador da DCTF, como baixá-lo, como fazer o preenchimento, né? A DCTF eu vou fazer bem pouquinho, porque a gente precisaria, como eu disse, do programa de contabilidade para poder estar melhorando essa dinâmica, né? Vou falar também do Cicalc, que é um programa de cálculo e impressão de DARF, e vou falar da parte de imposto de renda pessoa física, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou começar a aula falando um pouco da questão do imposto de renda pessoa física. Nós já sabemos que a declaração 2020 acabou, né? Não tem mais declaração esse ano, só quem tiver atrasado, né? Que não fez a declaração no prazo. Mas vamos pensar o seguinte: o ano que vem, 2021, o que vai acontecer? Principalmente o pessoal do oitavo estarão formados, né? Estarão todos aí no mercado de trabalho e deverão estar atentos, né? Com relação a imposto de renda, porque é uma forma de você ganhar dinheiro, é uma forma de você prestar um serviço para os seus clientes, ou se você ainda não tem cliente, é uma forma de começar a conquistar clientes, né? E você tem que tomar cuidado com algumas coisas. Não é nada fora do comum. São coisas simples, né? Mas tem que estar atento, né? Tem que estar bem informado em relação a isso, né? Deixa eu só perguntar uma coisa. Alguém do sétimo entrou agora na sala? Sim, professor. Entrou? Sim, professor.
Perfeito, legal. Vocês mandaram no grupo que já começou a aula, tudo? Sim, eu mandei o link no grupo. Perfeito. Só para desencargo de consciência. Então, assim, eu vou começar explicando do imposto de renda, porque eu acredito, assim, que a maior parte de vocês já deve ter participado alguma vez do treinamento de imposto de renda que nós fizemos na faculdade, não é isso? Eu acho que todos vocês, em algum momento aí do curso, tiveram a possibilidade de participar. Então, eu vou fazer alguns comentários, pontuar algumas coisas com vocês, porque faz parte daquilo que está programado para essa disciplina, né? Então eu vou começar falando do imposto de renda e vou estar compartilhando com vocês aqui. Opa, errado. Esse é o próximo. Esse Teams aqui, ele tem vida própria. Quando eu quero que ele compartilhe, ele não compartilha. Olha lá, tá vendo? Agora foi. Vocês estão visualizando bem a página? Vocês querem que eu aumente mais? Tá bom assim? Tá dando para ver. Tá bom, professor. Então tá bom. Eu vou comentar um pouquinho sobre a questão das orientações para o preenchimento da declaração. É lógico que vocês precisam tomar cuidado com o quê? Nós estamos falando da declaração deste ano. E vocês vão ter que se preparar para a declaração do ano de 2021, do ano que vem. Normalmente as orientações sobre a declaração de ajuste anual, elas costumam sair no final de fevereiro ou durante o mês de fevereiro. Tudo depende de como é que está a organização da Receita Federal e principalmente do governo federal, né? E aí tem aí uma série de discussões que estão acontecendo, né? A nível federal, a nível de Brasília, né? Eles estão falando, por exemplo, de aumentar, reajustar a tabela de imposto de renda. E aí, se reajustar, o que acontece? Esse primeiro critério que tem aqui, que é o critério de renda, ele já vai ser modificado, certo? Neste ano aqui, quem recebeu até 28 mil, a partir de R$ 28.559,70 de rendimento tributável, ele era obrigado a fazer a declaração de ajuste anual. Ou se a pessoa recebeu, se o contribuinte recebeu, né, rendimentos isentos ou não tributados, ou tributados exclusivamente na fonte, superiores a R$ 40 mil. Então, essa questão de renda, que é o primeiro critério que a gente tem que estar falando para vocês com relação à obrigatoriedade da apresentação da declaração, pode ser que para o ano que vem sofra um reajuste. Então, os valores vão ser um pouco maiores. Aí vem a questão, né? E se eles não reajustarem, né? Pode ser que o governo não reajuste, por quê? Nós estamos vivenciando um ano totalmente atípico, né? Devido à pandemia, a arrecadação do governo federal caiu drasticamente, né? O governo federal está trabalhando aí com um rombo do orçamento absurdo, né? Bem superior àquilo que se previa, né? Em função da pandemia da Covid-19. E eles estão, assim, com um monte de pensamento, né? Principalmente o ministro da Economia, se ele continuar sendo o ministro da Economia, né? Se eles não acabarem dando um jeitinho de trocar o ministro, né? Ele está com algumas ideias meio mirabolantes. Por exemplo, né? Ele propôs que para o ano que vem não se computasse mais escola, a parte de saúde, dentista, essa coisa toda. Então, assim, dependentes, né? Na declaração de ajuste anual. Então, o que ele estava falando? Olha, vamos tirar essa parte de abatimentos da declaração, né? Quando você faz a declaração, algumas despesas são dedutíveis. Então ele falou assim: vamos acabar com essas deduções, por quê? A pessoa vai lançar o valor que ela tem de rendimento tributável, não vai ter mais essas deduções permitidas por lei, e aí nós vamos arrecadar mais. O presidente não gostou, né?
falou publicamente que ele não gostou da ideia do ministro, mas o que vocês têm que estar sempre atentos, então? Primeiro critério para saber se a pessoa está obrigada a fazer a declaração de ajuste anual é o critério renda. Então, que nem eu falei, durante o mês de fevereiro, final de fevereiro, a Receita Federal já informa quais são os critérios e já vai dizer, olha, quem recebeu até tanto, quem teve rendimento isento até tanto, é obrigado a declarar. Então, é isso que vocês têm que estar atentos a partir do ano que vem para verificar, então, se o contribuinte está obrigado ou não a fazer a declaração. Outra questão interessante é a questão de ganho de capital em operações em bolsa de valores. Né? Então, esse é um segundo critério. Vamos supor que o contribuinte ele tenha... Desculpa, eu fui mexer aqui e acabei bagunçando. Vamos supor que o contribuinte ele tenha investido em bolsa de valores, que é o segundo critério. Então, se ele fez operações na bolsa, quase sempre ele vai ter ganhado, nem que seja pouquinho, né? Tem pessoas que ganham muito dinheiro, tem pessoas que perdem, mas via de regra ganha-se um pouco. Se ganhou um pouco, ele vai ser obrigado a fazer a declaração de ajuste anual. Ok? Então, esse é um segundo critério que a gente tem que estar atento em relação à declaração de ajuste anual. Terceiro critério, atividade rural. Então, o que acontece? Pequenos produtores rurais, pessoas que têm fazendas e que exploram a fazenda de forma comercial, né, de forma econômica. Então, o que vai acontecer? Se ele teve uma receita bruta anual superior a R$ 142.798,50, ele é obrigado a fazer a declaração de ajuste anual. Cuidado com esse valor, que se houver reajuste na tabela de imposto de renda, se houver reajuste no caso do imposto de renda, provavelmente esse valor também será alterado. Tá? Mas assim, vale lembrar que um dos critérios é esse, atividade rural. Também tem uma outra questão. Vamos supor que o produtor rural teve prejuízos, né? Então, ele teve prejuízo nesse ano, 2020, né? Nós estamos falando de 2021, teve prejuízo em 2019 ou coisa semelhante, e ele quer fazer uma compensação. No caso do produtor rural, no caso da atividade rural, é permitido que se compense prejuízos anteriores com valores a pagar, valores devidos de imposto no ano que se está fazendo a declaração. Então, existe essa possibilidade. Tá? É lógico que na região que a gente trabalha, aqui na região da capital, ou Grande São Paulo, quase não se pega a declaração relacionada à atividade rural, porque nós não temos esse tipo de atividade aqui na nossa região. Mas vai que de repente acontece de um cliente ter esse tipo de atividade e precisar fazer a declaração, né? Então, vocês também têm que estar atentos. Tá bom? Um outro critério que nós temos aqui é em relação a bens e direitos. Então, o que vai acontecer? O contribuinte ele vai declarando na aba de bens e direitos tudo o que ele tem. Então, declara saldo em conta corrente, declara a parte de investimentos, declara carro, declara casa, declara apartamento, declara um monte de coisa, né? Aí o que vai acontecer? Vocês têm que observar assim, este ano, qual que era o critério? Se o contribuinte teve até o dia 31 de dezembro de 2019, então nesta data, ele tinha um valor de bens e direitos superior a R$300 mil, ele era obrigado a declarar. Tá? Então, precisa lembrar que, assim, se a pessoa tiver um carro, tiver um apartamento, tiver um dinheirinho aplicado, tiver um saldo na conta, tal, não é difícil de atingir esse valor, hein? Então, precisa tomar bastante cuidado com isso, porque muita gente não declara, falando assim, mas eu não vou declarar, sei lá por quê, né? Só que ele tem bens que somados
são superiores a R$ 300.000. Então precisa tomar bastante cuidado com esse critério aqui, tá? Como se trata de valor, mesma recomendação. Pode ser que para o ano que vem esse valor também sofra reajuste. Pode ser. Tudo bem? Outra coisa também, pessoa que passou a condição de residente no Brasil. Então vamos supor assim, pessoas que sejam estrangeiros, mas estão trabalhando aqui no nosso país, ou estão estudando, ou vieram realmente morar. Então, se ele tiver nessa condição, ou seja, condição de residente no nosso país, em 31 de dezembro, no caso de 2020, ele vai ser obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Mesmo que se fala assim, mas professor, essa pessoa não atingiu a renda tal, mas a Receita Federal pede que seja feita essa declaração para confirmar que a pessoa realmente está residindo, tem atividade, enfim, né? Que ele está aqui no nosso país. Então, é uma das maneiras de manter a regularidade da pessoa aqui no nosso país. Tudo bem? O que está dispensado de apresentar a declaração? Então, é só pensar assim. Se a pessoa não se enquadrar nos critérios que nós acabamos de falar, ele não é obrigado. Se por acaso a pessoa for dependente na declaração de outra pessoa física, isso acontece muito assim, no caso de filhos e pais, ou esposa e marido, ou marido e esposa, enfim, né? Cônjuges, companheiros, né, que vivam há mais de 5 anos de forma marital, né? Então, a pessoa, se foi colocada como dependente na declaração de outra pessoa, não é obrigada a declarar, certo? O que acontece também? Se a pessoa tem um total de bens que são exclusivos, né? Então vamos pensar assim, olha, eu casei, só que eu casei com separação total de bens. Então a separação total de bens diz assim, tudo que eu tenho é meu, independente do casamento. Então, mesmo depois de estar casado, tudo que eu comprar em meu nome continua sendo apenas meu. Isso é uma condição de quem casa com separação de bens, né? Separação total de bens. Então, se a pessoa tem bens exclusivos ou bens privativos, que a gente fala, né? No valor de superior a 300 mil, ele vai ter que fazer a declaração também, mesmo que ele seja dependente da declaração da outra pessoa. Mas se os bens são exclusivos, então ele não pode fazer a declaração, ficar como dependente e vai ter que fazer a declaração. Ok? Também tem aquela questão, né? Mesmo que a pessoa não esteja obrigada a declarar, se a pessoa teve imposto de renda retido na fonte, ela pode fazer a declaração para poder restituir aquele valor. Tá? Então, muita gente faz a declaração exatamente para tentar restituir o imposto que ficou retido. Essas questões de atualizações eu nem vou ficar falando nada, porque isso aqui muda de um ano para o outro. Então, essas atualizações eram referente a 2020, né? Então, precisa estar observando nas informações da Receita Federal do ano que vem, que tipo de atualizações que eles podem ter colocado no programa ou nas regras de declaração e assim por diante. Tá? Eu vou falar rapidamente do modelo simplificado. Então, nós precisamos lembrar o seguinte: quando eu estou fazendo a declaração de imposto de renda, eu tenho sempre dois modelos, né? O modelo completo, a declaração completa, e a declaração pelo modelo simplificado, não é isso? E o que vai acontecer? O contribuinte ele pode estar optando por qualquer um dos dois modelos. Basta ele verificar qual é o modelo que seja mais vantajoso para ele no momento que ele está fazendo a declaração. E isso é simples de ver, né? Deixa eu só um segundinho aqui.
É bem simplesinho de verificar isso aqui. Este ano aqui, o modelo simplificado permitia uma dedução, um abatimento, né, uma dedução no caso, de até R$ 16.754,34, ou 20% dos rendimentos tributáveis, né, do declarante. Então, assim, você calcula 20% do rendimento tributado, o programa calcula para você, óbvio, né? E limitado até esse valor, né? Deixa eu só mostrar rapidamente para vocês. Vocês estão vendo aqui, né? Estão enxergando o programinha aqui? Turma? Sim. Ah, tá. Sim. Só falem para mim, porque de repente eu não sei se está aparecendo, se não está, então é só isso. Então, olha, eu vou começar uma declaração, eu vou fazer rapidamente aqui o meu CPF. Só para mostrar rapidinho. Então, quando a gente está fazendo a declaração, o que vai acontecer? Olha, tá vendo aqui, ó, por deduções legais, por desconto simplificado. Então, fica no programa gerador da declaração, do lado esquerdo, na parte de baixo, né? É só você olhar aqui, né? Se você está fazendo a declaração e é vantajoso você utilizar aqui por deduções legais sem saldo de imposto, o que vai acontecer? Você está fazendo a declaração completa. Então, você está lançando dependentes, você está lançando o gasto que você teve com faculdade, por exemplo, você está lançando o gasto que você teve com plano de saúde, enfim, dentista, todas essas coisas que são permitidas. Se você não tem dependente, se você não gastou com saúde, se você não pagou escola nem nada, normalmente fica mais vantajoso fazer por desconto simplificado. O contribuinte pode optar, basta clicar em cima que o programa já entende qual é o modelo que você quer utilizar, ou o próprio programa acaba selecionando aquilo que é mais vantajoso para o declarante. Então, nesse ponto, o próprio programa já percebe se é vantajoso você fazer a declaração por deduções legais, né, que seria a completa, ou pelo desconto simplificado. Tudo bem? Então, isso aí não o pessoal fala assim, mas isso aí não é sonegação? Não, não tem nada a ver com sonegação. Isso é permitido pelo imposto de renda. Então, não é sonegação. Tá? Voltamos, então, à explicação. Então, lembrando, qual é o limite? Qual é esse modelo simplificado? Qual é o limite da dedução? 20% dos rendimentos tributáveis. Ou, neste ano aqui, um valor limite, um teto, né, de R$ 16.754,34. Perfeito? É isso. Também não precisa falar nada da entrega da declaração, né? Normalmente a entrega da declaração é até o dia 30 de abril, só que este ano eles postergaram devido à pandemia, então foi até 30 de junho, e precisa lembrar, e se eu não entregar a declaração, eu sou obrigado a entregar e não fiz. O que acontece? Eu tenho que pagar uma multa. Então, precisa lembrar assim, este ano aqui a multa estava em R$ 165,74. Agora, se você tinha imposto a pagar, é 20% do imposto devido, certo? Então, o valor mínimo da multa, 165. Aí vamos supor que a pessoa foi fazer lá a declaração e percebeu que tinha que pagar, sei lá, 10 mil de imposto, né? Aí o que vai acontecer? Ela vai ter que pagar, então, 2 mil de multa. Legal isso, né?
20% do valor do imposto devido. Por isso que tem que tomar bastante cuidado para não deixar de fazer a declaração caso você seja obrigado a fazê-la. Tudo bem? Quais são os documentos necessários, né? Quando a gente vai fazer a declaração, quais são os documentos necessários? Você sempre fala para o seu cliente, olha, eu preciso dos informes de rendimento dos bancos, né, das instituições financeiras, inclusive corretora de valores. Vamos supor que a pessoa fez aplicação no Tesouro Direto, fez aplicação em títulos públicos, fez aplicação em alguma coisa, ou alguma ação, fundo, sei lá. Então precisa lembrar. Se não foi através de um banco, desses bancos normais que a gente já está acostumado, porque quando é através do banco, ele já manda todas as informações. Se ele se inscreveu, por exemplo, na XP Investimentos, na Rico, que são corretoras independentes, né, que não estão ligadas a um banco, precisa falar, olha, eu preciso do informe de rendimento das instituições financeiras, onde você tem conta, poupança, investimento, enfim, né? E também de corretoras de valores que talvez você aplique. E ele vai trazer para nós que são aqueles extratos especiais para efeito de declaração de imposto de renda. Também é necessário solicitar para o seu contribuinte, para o seu cliente, né, o informe de rendimento. Pode ser um informe de rendimento de salário, se a pessoa for empregado registrado, de prolabore, se ele for, por exemplo, sócio administrador de uma empresa, de distribuição de lucro, se ele for sócio que não administra a empresa, de aposentadoria, se ele for aposentado, ou de pensão, caso seja pensionista do INSS ou qualquer outro regime próprio de previdência. Tá? Mas tem que falar, eu preciso dos informes de rendimento. E precisa tomar cuidado porque, se for, por exemplo, da área de saúde ou da área de educação, muitas vezes a pessoa tem 2 empregos. Tá? Então, precisa pedir todos os informes, não pode pedir só de um dos locais de trabalho. Tudo bem? Também eu preciso avisar meu cliente, caso ele tenha imóveis alugados, né? E precisa tomar cuidado assim, alugados, se for para uma pessoa jurídica que ele alugou o imóvel, precisa pedir o informe de rendimento dos aluguéis recebidos de pessoa jurídica. A empresa tem que dar esse informe. Ela paga o aluguel e ela dá o informe para a pessoa, tá? Agora, se for para uma pessoa física, então você tem que pegar os comprovantes ou verificar qual o valor desse aluguel e precisa saber o nome da pessoa completo que pagou o aluguel, né? O inquilino e o CPF dele para poder fazer a declaração. Também é necessário que a gente pergunte se teve alguma outra renda, né? Rendimento de pensão alimentícia. Então a pessoa fala assim, a mulher, né, pode acontecer muitas vezes, separou e fala assim, eu tenho um filho, eu tenho 2 filhos, sei lá o quê, e recebo pensão do meu ex-marido. Então, a pensão alimentícia vai ter que entrar na declaração dela como rendimento. Se recebeu doações, se recebeu heranças, tudo isso precisa estar configurado na declaração. Vamos supor que a pessoa seja autônomo, precisa pegar o resumo mensal do livro caixa e a memória de cálculo do carnê leão e os DARFs de recolhimento, né, que seriam os DARFs que ele contribuiu de imposto de renda ao longo do ano, para poder então fazer a declaração. Outro detalhe que a gente precisa é pedir todos os bens e direitos, né, uma relação ou pede a declaração. Eu normalmente peço assim, me traz a última declaração que você fez. E se teve a aquisição de novos bens, a gente só vai completando, né? Então precisa lembrar o seguinte, carro, qualquer veículo, é obrigatório informar o número do Renavan. O número do Renavan está no documento do carro, tá? Então, sem isso, a declaração não passa mais. Também, se a pessoa tem imóveis, tá? Ela vai ter que ter a inscrição do municipal, a inscrição que está no carnezinho do IPTU. Então tem que informar quando foi comprado imóvel, endereço, tem que colocar a inscrição municipal
E se ele tiver registrado num cartório de registro de imóveis, precisa dizer qual é a matrícula desse imóvel e o nome do cartório. Então está bem mais detalhado, né? Tranquilo até aqui, gente? Todo mundo está entendendo? Tem alguma dúvida? Sim, professor. E quando não tiver o número de matrícula, aí deixa em branco, tudo bem deixar em branco? Porque assim, olha, mesmo que um imóvel não esteja registrado num cartório de registro de imóveis, muitas vezes ele está registrado na prefeitura. Tem várias vezes que a gente pega imóvel que não tem escritura, mas tem IPTU, tá? Então aqui em Taboão acontece muito disso aí. A pessoa não tem escritura, mas vai lá ver, tem IPTU do imóvel. Então precisa pegar pelo menos o carnezinho do IPTU com o código do imóvel para colocar na declaração. Agora, se ele não tiver registro em cartório, então você vai colocar que não tem registro em cartório. Aí ele não pede mais nenhuma informação. Tá? O próprio programa já faz isso. Entendi. Deixa eu ver aqui. Bem rapidinho. Lembrando que essa aula nossa aqui, ela está sendo gravada, e vamos supor que o ano que vem você fala assim, professor, eu tô com dúvida, tal, né? A aula eu deixo ela disponível no YouTube, tá? Então, se vocês quiserem, depois vocês anotem o canal do YouTube, mesmo ano que vem, quando vocês já não forem mais alunos da Anhanguera, né, já tiverem formados, pode dar uma olhadinha lá se tiver alguma dúvida e rever a aula, né, se for o caso, né? Então aqui, olha, eu peguei aqui, todo mundo está enxergando bem aí voltei na declaração, né? Então é aqui, ó, a questão do número do IPTU, certo? Então, como eu falei para vocês, mesmo que o imóvel não tenha registro em cartório, se ele for registrado na prefeitura, ele tem essa inscrição municipal, que é o IPTU, tá? Aí, se ele tiver registro em cartório, é aqui embaixo, ó. Você vai ter que colocar, né, todos os dados do imóvel, e aí vai perguntar assim, registrado no cartório de imóveis? Se colocar sim, ele vai querer qual a matrícula do imóvel e qual o nome do cartório. Se você colocar não, some, ó lá, não aparece nada. Então significa que você não precisa dessas informações, tá? Só tem que tomar cuidado assim. Se o imóvel está registrado no cartório, você tem que colocar as informações. Então, cobre do cliente para ele te passar. Agora, se não está registrado, fique tranquilo, ponha não e não vai ter que colocar mais nada. Às vezes o pessoal também fica na dúvida em relação a essa questão aqui, né? Eles perguntam área total do imóvel, né? Em metros quadrados, que normalmente aqui na região metropolitana são metros quadrados. No próprio carnezinho de IPTU já está registrado qual a área total do imóvel em metros quadrados. Então, quando você pega o carnê, você vai ver qual é o número da inscrição municipal e qual a área total do imóvel que está registrado na prefeitura. Perfeito, você não precisa se preocupar mais com nada. Tá bom? Professor, Fala. esse ano eu consegui participar um pouco do imposto de renda, né? Certo. E eu vi uma situação que aconteceu com a minha colega, que ela já tem mais tempo, que foi um cliente que ele tinha imóveis fora do país. Fora do país. Fora do país. Uhum. E aí o que aconteceu? Ela solicitou para ele os contratos, né, de compra dos imóveis. Uhum. E os contratos veio tudo em espanhol. E ela Que não legal. sabia. E ela não sabia, né? Aí, nesse caso, na época, assim, eu falei para ela que eu acho que era obrigação do cliente traduzir ou solicitar que traduzissem para mandar para ela, né, no caso. Com certeza, né?
No caso aí, o contador não tem a obrigação, né, de saber, podemos falar assim, se fosse mandarim, né, o cara tem imóvel lá na China, os contratos vieram todos em mandarim, como é que a gente vai traduzir isso, né? Pois é. Espanhol eu até me arrisco, né? Eu leio bem espanhol, eu falo um pouco em espanhol, mas mesmo assim posso cometer erro. Então, o correto é que o cliente trouxesse já tudo traduzido para facilitar a declaração, senão fica complicado, né? Sim, é isso. Tá bom? Seu Daniel, deixa eu perguntar uma coisa para você. Pode perguntar. Imóvel financiado e sistema de cooperativa. O que tem? Cooperativa geralmente ainda fica no nome de uma outra pessoa, de um presidente da cooperativa ou de algum laranja que eles escolhem lá para que ele negocie esses, de repente, casas ou um prédio, ou terreno, enfim, depois até desmembrar tudo isso para. Tem situações que se não desmembrar todo o terreno, não consegue desmembrar. Vamos supor, um terreno fez 4 casas e o IPTU é um único só. Entendi. Aí Aí no caso. Aí você, beleza, você saiu o imóvel para você, você está ainda pagando isso, né? Sim. Morando, porém esse IPTU ainda vem um único só e você paga a parte pertinente dentro da divisão geral lá. Vamos supor, construiu 4 casas, tem 10 mil metros quadrados e cada imóvel tem 150 metros. Eu vou pagar referente a 150 metros. Como que eu lanço isso? Eu, particularmente, o que eu faria? Eu iria instruir meu cliente assim: eu colocaria o número da inscrição municipal do IPTU normal, mesmo sendo de todas as 4 casas, e aqui eu colocaria que seria uma fração ideal. A gente fala assim, a gente descreve, né? Fração ideal, né? Da propriedade localizada na rua tal ou na avenida tal, não sei o que lá, e explica que está aguardando desmembramento das partes, entendeu? Então você não vai falar que você tem uma casa, né? Então você vai falar assim, fração ideal de um terreno, que o terreno não foi desmembrado ainda, e uma casa construída. Aí você vai ter que descrever que você construiu através de sistema cooperativo ou coisa semelhante, e dizer no finalzinho que está aguardando o desmembramento do imóvel, né, no caso do terreno, para que o auditor, se ele tiver alguma dúvida, ele vai falar, mas essa inscrição municipal se refere a um terreno bem maior. Mas quando ele lê a discriminação que você está dizendo que você tem apenas uma parte desse terreno, né, e que está aguardando desmembramento, normalmente não dá problema nenhum. Tá? Ok, então tem que ser mais claro possível na discriminação. Tipo, eu coloco a minha Exatamente. parte pertinente lá, ó, eu pago por 150 metros, não precisa Isso. nem fazer cálculo de valor prévio, nada, só mencionar isso, mas não vai apitar depois no futuro, vamos supor, aí os outros 3 imóveis desse terreno, vai lançar essa mesma numeração. Então, o que acontece? Seria interessante que as pessoas conversassem entre si para que todos fizessem semelhante. Então, cada um, né, vamos supor que seriam 10 pessoas, não sei, né? Mas que conversassem entre si para que todos colocassem uma descrição semelhante para que, caso a Receita vá fazer cruzamento de informação, ela perceba que é isso mesmo, que está aguardando o desmembramento e por isso que todo mundo está declarando daquela forma. Eu faço essa questão porque, vamos supor, no Tá Bom Dá Certo, tem muito projeto de cooperativa. Esse Tá. sistema Minha Casa Minha Vida, uma torre, um condomínio com 5 torres de 20 andares. Pô, 6 apartamentos, 8 apartamentos por andar. É muita casa. Então, quer dizer, vai desmembrar isso dessa forma? Ou existe já algum processo já que faz isso? Normalmente, quando o imóvel está praticamente pronto, né, quando ele está pronto, ou tem até alguns casos que mesmo ele estando pronto já as pessoas morando, né, mas quando vai sair o habite do imóvel, né, principalmente quando é prédio, normalmente nesse momento acontece o desmembramento, tá? Entendi. Não Para é sair o habite, não pode sair o habite sem fazer esse desmembramento do terreno para que cada um tenha a sua parte a fração do terreno e tudo mais, entendeu? Tá. Agora, um detalhe importante em relação a imóvel financiado ou imóvel no sistema de cooperativa é o seguinte: você precisa sempre lembrar assim, vamos supor
que você comprou o imóvel lá em 2018, nós já estamos em 2020. Então você deu 20 mil de entrada lá em 2018 para poder começar a fazer o pagamento, né? E em 2019 você pagou mais, sei lá, somando todas as prestações, você pagou 10 mil. Então, 30 mil. Quando chegou agora, você está fazendo a declaração 2020. Então, o que vai acontecer? O seu imóvel, ele vale, vou chutar aí, 200 mil reais. Só que você já pagou 30. Você não pode colocar aqui na situação, né, quando fala os valores aqui, que o seu imóvel é de 200 mil. Você tem que colocar em 2018, 20 mil, certo? Que foi a entrada que você deu. Em 2019, 30 mil, porque é os 20 mil de 2018, mais o 10 que você pagou em 2019, tá? Sempre que você trabalhar com essa questão de cooperativa ou financiamento de imóveis, você coloca aquilo que você já pagou, certo? Você não coloque o valor total do imóvel. O valor total do imóvel pode até ser colocado na descrição do bem, mas não aqui embaixo, tá? E outra coisa também que, assim, imóvel financiado não pode entrar aqui na parte de dívidas e ônus reais. Tem gente que coloca, né? Ah, eu estou financiando imóvel. Não pode. Tem até uma orientação da Secretaria da Receita Federal que não se pode colocar imóveis financiados, né? Ou, no caso do sistema cooperativo, como dívidas e ônus reais. Você coloca apenas aqui na parte de bens e direitos, né? Para aquilo que você já pagou. Só isso. Não pode colocar nada mais e nada menos. Perfeito? Ok, entendi. Obrigado. Nada. Continuando aqui. Aí. Então, dívidas e ônus reais, você tem que colocar suas dívidas. Normalmente, assim, fez empréstimo, fez alguma coisa referente a financiamento sei lá, imóveis não pode, né? Mas assim, financiou uma máquina, financiou um carro, alguma coisa, pode estar colocando, né? Mas normalmente o pessoal coloca muito a questão de saldo negativo em conta corrente, é aí que entra o valor, e no caso de empréstimos em banco ou em instituições financeiras, né? É aqui que a gente coloca o valor, tá? Renda variável é aquela questão, só coloca algum valor em renda variável caso o contribuinte tenha feito negociação em bolsa de valores. Se não fez, não tem, tá? Isso aí não é feito declaração, não consta da declaração. Informações gerais, você tem que pedir também para a pessoa os dados bancários, né? Porque o programa pede para fazer a restituição ou, se a pessoa quiser, para fazer o débito em conta das parcelas as prestações de imposto de renda que ele tenha a pagar, né? Também precisa lembrar, quando você pega os dependentes, você tem que perguntar o nome, o CPF, porque é obrigatório, o grau de parentesco, então é pai, é mãe, é filho, é esposa, é marido, o que que é? E a data de nascimento. Então não adianta pegar só o nome e a data de nascimento. Aí você não sabe se é filho, se é marido, se é pai, né? Então sempre lembra, nome, CPF, que o CPF é obrigatório, grau de parentesco e a data de nascimento. O endereço atualizado, até porque você pode confrontar com a última declaração para ver se houve alteração de endereço, né? Por isso que eu sempre peço a cópia da última declaração, que é muito interessante. E também atividade profissional do declarante. Então, pergunta, qual a sua profissão? Checa na última declaração se a pessoa apresentou, né? O que ele colocou, o que ela colocou na última declaração, e verifica se está batendo, se está certinho, né? Isso é muito importante. A questão de pagamentos e doações. Então precisa lembrar o seguinte: o que eu coloco ali? Todos os pagamentos de plano ou seguro de saúde, despesa médica, despesa odontológica, despesa com educação,
Vamos supor que a pessoa pagou previdência social, previdência privada, fez alguma doação, de repente a pessoa fala, eu fiz doação para não sei o quê, para não sei o quê, né? Então, pede o recibo da doação para a pessoa. No caso de empregado doméstico, tem que pedir a GPS, a Guia de Previdência Social, né, que é recolhida, para poder fazer também como pagamentos de doações efetuados. E se a pessoa fez doação para partido político ou para candidato, né? Então, comprovantes oficiais. É lógico que agora com essa mudança que teve, não está mais podendo fazer isso. Então, provavelmente isso aqui, para a declaração de 2021, vai cair, porque agora tudo é financiamento público, não pode mais ter doações no caso de pessoa física, né? Então não pode mais, antigamente podia. Então precisa sempre tomar cuidado com isso aqui. O que mais que a gente precisaria lembrar vocês? Quem pode ser dependente? Então, aquela questão, olha, o cônjuge, então, se a pessoa é casado, beleza, tem o documento, né, a certidão de casamento, ou companheiro, companheira. Então, precisa lembrar assim, se a pessoa, isso eu falando no caso de imposto de renda, se a pessoa vive com o cônjuge, né, com a companheira, com o companheiro, há mais de 5 anos, pode colocar na declaração tranquilo que não tem problema. Mas e se tiver filho? Se tiver filho e mora junto, 6 meses, 1 ano, tal, já pode colocar, porque tem filho. Se for casado, a partir do momento que está casado, pode colocar como dependente, não tem problema nenhum. Filhos e enteados. Você tem que sempre lembrar, tanto faz filho ou enteado, até 21 anos, se a pessoa não trabalhar, se a pessoa trabalhar, pode ser dependente? Pode, só que tem que lembrar que tem que colocar também o rendimento do dependente na declaração, certo? Então, assim, normalmente compensa colocar filho ou enteado se a pessoa não estiver trabalhando, tá? Se a pessoa estiver estudando, estiver fazendo faculdade ou uma escola técnica, essa idade passa para 24 anos. Então, até 21 anos, se for no caso de não estar fazendo faculdade, ou até 24 anos, se estiver fazendo uma faculdade ou uma escola técnica. Agora, também tem um detalhe. E se a pessoa for uma pessoa incapaz, né? A pessoa tem um problema, então incapaz mental ou incapaz físico, não vai poder trabalhar e depende dos pais. Então, essa pessoa será sempre dependente, no caso de filho enteado. Ok? No caso de irmãos, né? Irmãos, netos e bisnetos. Então, o que vai acontecer? Irmão, neto ou bisneto, precisa tomar bastante cuidado com isso, né? Vale a mesma regrinha daquela regra do filho, né? Até 21 anos, se a pessoa não estiver fazendo faculdade, até 24 anos, se estiver fazendo faculdade ou escola técnica, só que tem um detalhe, né? O contribuinte tem que deter a guarda judicial. Então, assim, não é só chegar e falar assim, eu quero colocar a pessoa como meu dependente. Não. Você tem a guarda judicial da pessoa? Se você tiver, o contribuinte tiver a guarda judicial, que é expedido pelo juiz, aí sim pode colocar. No caso de irmão, de neto ou bisneto. Então não adianta a pessoa chegar e falar assim, mas eu crio o meu neto, ele fica comigo, eu que sustento, eu pago imposto de renda, se não tiver a guarda judicial, não adianta, tá? Então precisa sempre tomar cuidado com isso. Se a pessoa tiver incapacidade física ou mental, mesma coisa. Você vai, no caso de irmão, por exemplo, né, às vezes acontece o irmão é incapacitado e o outro irmão ou a outra irmã resolve colocá-lo como dependente. Só pode fazer isso se tiver a guarda judicial. Se não tiver, não pode. Tá? Pais, avós e bisavós. Posso colocar meu pai ou minha mãe como dependente? Meu avô, minha avó, minha bisavó, meu bisavô? Pode. Só que tem que lembrar assim, essa pessoa tem que ser dependente de apenas um declarante, que às vezes a pessoa tem vários filhos e todos os filhos querem colocar o pai ou a mãe como dependente, ou o avô e a avó como dependente. Não pode, só pode ser em uma declaração. Então,
o que vai acontecer também? Verifica se a pessoa teve rendimento tributável, tá? Então precisa lembrar assim, quando a pessoa tem mais de 65 anos de idade, uma boa parte da aposentadoria dessa pessoa já é isenta de imposto de renda. Se a pessoa ganha pouquinho, praticamente tudo fica isento. Agora, se a pessoa tem uma renda um pouquinho maior, uma parcela é isenta e uma parcela é tributável. Então, quando você coloca pais, avós ou bisavós, você tem que lembrar que tem que verificar se recebe a aposentadoria e colocar a aposentadoria também como rendimento na declaração do contribuinte. Não pode esquecer, tá bom? Menor pobre. Então, eu posso colocar um menor pobre porque eu crio, eu educo, tal? Pode, até os 21 anos de idade. Só que tem que lembrar também, tem que ter a guarda judicial. Se você não tiver a guarda judicial, não precisa adotar. É diferente de adoção. Se você não tiver a guarda judicial, se o juiz não diz que você é o guardião daquela criança, né, daquela pessoa, você não pode colocar como dependente, certo? E, por último, tutelados e curatelados, né? Então, são pessoas absolutamente incapazes, né? Pessoas que não podem cuidar de si mesmas sozinhas, e o contribuinte, no caso, o declarante da declaração de imposto de renda, ele foi nomeado como tutor ou como curador, tá? O tutor é aquele que cuida praticamente de tudo, inclusive da pessoa, e o curador é aquele que acompanha, aquele que dá um apoio, assim, né? Não precisa cuidar fisicamente, né? Dar banho, dar comida, mas assim, acompanha, verifica se está tudo em ordem e tal. Então, no caso, também precisa de uma decisão judicial. Não pode colocar assim de orelhada, não, que vai dar problema. Tudo bem até aqui na parte dos dependentes? Sim. Beleza. Dispositivos móveis, né? Só lembrar que é bem rapidinho, né? Você pode fazer a declaração até pelo seu celular, né? É só você baixar o app ou como é que fala? Lá no centro de coisa do celular, lá do smartphone, né? Baixa lá o aplicativo e você pode estar fazendo por ele, tá? É tranquilo. Eu acho ruim só para poder colocar as informações, mas assim, pode fazer, não tem problema nenhum. É a mesma coisa de uma declaração normal, feita pelo computador, tá? Tem aqui algumas explicações, depois eu vou disponibilizar todo o material para vocês, né? Não tem nada de excepcional aqui é só coisas técnicas da declaração. E vou falar rapidinho dos erros, né? Erros mais comuns quando a gente faz a declaração, né? O principal, eu acho que o primeiro na lista é omitir rendimentos. Então, assim, se você esqueceu de colocar alguma coisa, e aí eu vou falar uma coisa absurda, né? A nota fiscal paulista. De repente a pessoa fala para mim, olha, professor, eu fui sorteado na nota fiscal paulista e eu ganhei 5 mil reais na nota fiscal paulista. Só que ele esqueceu de pôr na declaração de imposto de renda. Esse rendimento não é tributável. Se você recebeu, você já recebe ele líquido, mas você tem que declarar que você recebeu, tá? Recebeu um prêmio de loteria, foi lá na Caixa Econômica com o seu comprovante e ganhou lá, sei lá, 25 mil reais. Esqueceu de pôr na declaração. Não pode. Tem que colocar. Da mesma forma que tem que colocar tudo que ele recebeu, com salário, prolabore, honorário, aposentadoria, aluguéis, comissões, tudo isso aí tem que ser colocado. Tá? Então, assim, omitir rendimentos, hoje em dia, o imposto de renda pega rapidamente. Por quê? Tudo aquilo que é pago por empresas, as empresas têm que informar a Receita Federal. E aí já fala, olha, o Daniel recebeu de mim tantos mil reais. E se o Daniel não colocar na declaração, o imposto de renda já sabe. Tá? Em relação à informação de dependente, só lembrar que tem que colocar o dependente dentro daqueles critérios e não pode esquecer que o dependente tem que ter o CPF.
Então, vamos supor, a criança nasceu, tem bem novinha, ainda já sai, normal, hoje em dia já sai da maternidade com o número do CPF. Se acontecer de a criança ser muito pequenininha e não tiver o CPF, tem que tirar para colocar como dependente. Se não tiver o CPF, o programa não aceita. Educação, né? Precisa tomar bastante cuidado aqui, porque a despesa com educação, ela tem um limite, né? Esse ano aqui é de até R$ 561,50. Agora precisa tomar cuidado assim, ó. Eu não posso colocar curso de idiomas, eu não posso colocar curso de informática, eu não posso colocar, por exemplo, transporte escolar, né? Tem gente que coloca o valor do transporte escolar, ou o valor do material escolar. Não pode. É só o valor de mensalidade que você pague ou para o ensino fundamental, ou para o ensino médio, ou para universidades, tá? Tem que ser escolas regulares. Se não for escola regular, não pode. Tá? Então, bastante cuidado com isso. Em relação a planos de previdência complementar, é só lembrar PGBL, VGBL. O VGBL ele é como se fosse uma aplicação financeira. Então, ele não é considerado como uma previdência complementar. O PGBL, sim, você vai poupando, vai guardando o dinheirinho para quando você programou lá, quando você tiver com 60 anos, 65 anos, sei lá o que, né? Quando você decidiu, você vai poder ter ou receber todo o dinheiro que você investiu, com juros e correção, ou começar a receber um valor mensal, que é como se fosse um complemento da sua aposentadoria. E aí é interessante porque você pode abater até 12% da sua renda tributável com PGBL. Só que precisa lembrar, é exatamente o valor que você pagou que você pode lançar. Você não pode lançar mais do que isso. Tudo bem? Então, cuidado. Despesa médica, o que acontece também com essa questão de despesa médica, né? A Receita fala sem limite de dedução. Isso é mentira, viu? Se você colocou o valor de dedução de despesa médica superior a 30% do valor da sua renda tributável, eles seguram a sua declaração, cai na malha fina, e você tem que ir na Receita provar que você gastou tudo aquilo, tá? Então, já é um alerta para vocês aí, faz a continha, vê quanto que a pessoa está colocando lá de despesa médica, né? Para ver se é aquilo mesmo, né? E às vezes a pessoa fala assim, eu fiz um tratamento dentário o ano retrasado, mas pode colocar aqui na declaração desse ano que eu tenho o nome do dentista, eu tenho o CPF do dentista, tenho tudo. Então precisa tomar cuidado, por quê? Se esse dentista, psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, enfim, o que for, né? Ele faz a declaração dele, ele coloca para de quem ele recebeu o dinheiro, certo? E nós, que vamos fazer a declaração do contribuinte, temos que alertá-lo, olha, pode acontecer fazer o cruzamento das informações e a sua declaração ir para malha fina. E aí você vai ter que fazer o quê? Vai ter que retificar e pagar, no caso, o imposto que não foi pago, né? Então, cuidado com essa questão da despesa médica. Tem que ter o comprovante, tem que ser real. O comprovante tem que ter o nome da pessoa, CPF, ou o nome da empresa, CPF, tudo bonitinho, tá? E aí precisa lembrar assim, o que eu posso declarar, né? Pode declarar exame de laboratório? Pode. Serviço radiológico? Pode. Aparelho ortopédico, prótese ortopédica dentária? Pode, tá? Então precisa lembrar assim, tudo isso tem que ter documento. Então, quando se fala de todos esses serviços ou até mesmo de próteses, tem que ter nota fiscal. Aí você pode lançar e pode deduzir, não tem problema. Tá? Outra coisa importante é a questão do valor dos bens, né? Principalmente em relação ao valor de imóvel e carro. O pessoal fala para mim assim, eu tenho um carro aqui, quando eu comprei ele, eu pus na declaração que eu paguei, sei lá, 30 mil no carro. Só que ele desvalorizou, não sei o quê, agora ele só vale 12. Não pode mexer no preço, viu?
no valor. Então, assim, o imóvel não pode ser valorizado e os bens móveis, como o carro, por exemplo, não podem ser desvalorizados. Então, é sempre a Receita fala para nós, né, o custo de aquisição. Então, quanto você pagou? Você pagou X? É esse valor que você põe, tá? Não pode mudar. Agora, se você fez melhorias, por exemplo, na sua casa, então você construiu, ampliou, reformou, tudo isso aí, tem que guardar todas as notas fiscais, tudo que você gastou, e aí você vai e coloca, não como, você não pode colocar como alteração do valor do imóvel, né? Deixa eu só voltar aqui de novo na declaração, já mostro rapidinho e a gente já termina essa parte do imposto de renda pessoa física. Aqui. Então voltamos nos bens e direitos, né? Você vem aqui e coloca como ou construção. Então vamos supor que você construiu alguma coisa ou benfeitorias, código 17. Então você coloca na discriminação, né? Benfeitorias feitas no imóvel, na rua tal, não sei o que lá, que provavelmente você declara o imóvel primeiro e depois as benfeitorias. Aí, se um dia você for vender, vamos supor que você falou assim, eu paguei, o meu imóvel valia 100 mil, mas eu vendi ele por 300 porque ele tinha valorizado. Mas as benfeitorias que você fez ao longo dos anos foram somadas, né, deram, vamos supor, sei lá, 150, 200 mil, você pode somar o valor do imóvel com o valor das benfeitorias e aí desconta o valor da venda dele, né, que você vendeu, daquilo ali. Só a diferença que você vai pagar imposto, tá? Tem um outro detalhe também que assim, se a pessoa é proprietária de um único imóvel, ela pode vender o imóvel, não tem necessidade de recolhimento do imposto de renda, porque quando é um único imóvel, é um imóvel familiar, e a pessoa precisa vendê-lo por algum motivo, às vezes vende para comprar outro, né? Se for vender o imóvel para comprar outro, você tem até 180 dias sem precisar se preocupar de pagar imposto pela venda do imóvel. Então você tem que lembrar assim: vendi meu imóvel. Dentro de 6 meses, se eu comprar um outro imóvel, eu não preciso pagar imposto de renda pela venda do meu imóvel. Agora, se é o único imóvel da sua propriedade e você vendê-lo, também está isento, desde que o imóvel não ultrapasse 300, acho que é 300 ou 400 mil reais. Precisa só ver o valor que é o limite, né, de isenção. Tá bom? Então tem esses detalhezinhos que é bom o contador saber. Imposto de renda pessoa física, tranquilo? Mudou a tela, Daniel. Oi? Mudou a tela, tá aparecendo você, não tá aparecendo... Isso. Eu encerrei essa parte. Ok. Tá bom? Aí tá E ótimo, aí, entendi. todo mundo está tranquilo? Eu vou pedir uma gentileza, eu preciso que alguém do sétimo e alguém do oitavo, né, pode ser os representantes, mande para mim um e-mail pedindo para mim passar o material para vocês. Que como o AVA ainda está meio enrolado, um monte de coisa, então assim, manda um e-mail pedindo para mim mandar todo o material, eu já mando para vocês da aula de hoje, já mando provavelmente da aula da semana que vem, até liberar o AVA. Beleza? Segundo ponto da aula de hoje que eu preciso falar com vocês, eu vou falar, não vou demorar muito para falar disso aqui, porque não é nada fora do comum. Espera aí, acho que eu fiz besteira aqui. Todo mundo está enxergando aí, Darf? Sim. Então, aproveitando que nós acabamos de falar de imposto de renda, né? Quando vai pagar imposto de renda, tem que recolher através de DARF, né? Que é documento de arrecadação de receitas federais. Então, serve para arrecadar os impostos, né? Contribuições, taxas. Pode ser de operação financeira, pode ser no caso do próprio imposto de renda e assim por diante, né?
ele é um dos principais instrumentos de recolhimento de tributos para a Receita Federal, né? Então, quando a gente fala de pessoa física, ou mesmo pessoa jurídica, principalmente, né? Ele é usado cotidianamente, dia a dia, né? O que eu posso recolher no DARF? Né? Então, eu posso estar pagando os seguintes tributos, né? O imposto de renda, pessoa física, imposto de renda, pessoa jurídica, o PIS, Programa de Integração Social, o COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, a CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, o IOF, Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio, Seguro e tal, e mais algumas coisinhas, tá? Então, os principais impostos seriam esses daqui. Como é que eu preencho o DARF, né? Não tem muito segredo, né? Você tem que colocar o nome e o CPF de quem vai pagar, no caso pessoa jurídica, ou o número do CNPJ e a razão social, no caso pessoa desculpa. Nome CPF, pessoa física. Nome CNPJ, razão social, né? Pessoa jurídica. Competência do imposto. De que mês é aquele imposto? Mês e ano. Então, competência, mês e ano do fato gerador do imposto. Código do pagamento. Então, é preciso saber qual o código do tributo. Cada tributo tem um código. Quem disponibiliza isso é a Receita Federal. Número de referência aí vai depender da operação, né? Às vezes tem, às vezes não tem. A data do vencimento, o valor da cobrança. Se tiver multa e juros, né? Nem sempre tem, mas o valor da cobrança, o valor do imposto, né? E o valor total. Aí o valor total ele já calcula automaticamente. Tranquilo? Todo mundo já conhecia essa questão de DARF, né? Não é segredo, assim, né? É novidade para ninguém, né? Mas eu precisava estar comentando um pouquinho. E aí uma questão, né? Se o imposto que eu preciso recolher ele estiver atrasado, então o que acontece? Está bem visível aqui para vocês? Sim. Então, nós temos aqui o Sicalc. Então, para que serve, né? O Sicalc, ele é um programinha da Receita Federal que serve para você não só imprimir, mas também calcular DARF, né? Principalmente se o DARF estiver atrasado, né? Que às vezes é ruim para a gente estar calculando para não cometer erro, né? Então, o que você faz? Você acessa o programinha você acessa a página da Receita Federal e vai lá, procura o Sicalc, né? Daqui a pouquinho eu já dou um toquezinho para você e faz o preenchimento. Pode ser feito o preenchimento online e também pode baixar o programa, né? Você pode estar baixando, não paga nada, como todos os programas da Receita, e aí fazendo o cálculo, né? Então, o que acontece? A atualização, ela tem que ser feita mensalmente e pela taxa Selic, né? Então, é sempre até o segundo dia útil. E só depois disso que dá para utilizar, né? Então, conforme você entra no programa, ele faz a atualização. O que precisa saber, né? Depois que você entra no programa, você tem que preencher os campos. Então, não tem nada assim fora do comum, certo? Eu tenho alguns exemplos, né? Eu tenho um exemplo aqui, por exemplo, né? Um exemplo aqui de imposto de renda, um serviço de consultoria, por exemplo, né? Então a gente pode estar pegando aqui, que é no caso 1% ou 1,5% da receita, né, que você vai pagar de imposto de renda. Esse exemplo aqui de uma consultoria, o período de recolhimento é mensal, o código de imposto é o 1708, tipo de período é mensal. Vamos pensar assim, olha, eu tinha que ter pagado esse imposto em agosto de 2016, tá? E não paguei. Então eu preciso saber qual é o valor que eu vou ter que pagar agora em agosto de 2020. Então, o que nós vamos estar fazendo? Eu vou estar mostrando aqui para vocês. Isso é interessante que vocês, para quem não conhece, né, lógico,
o Cicalc, né? Veja o seguinte. Ixi, acho que eu fiz besteira aqui, peraí. Ah, tá, eu já sei o que foi. Eu não abri o Cicalc. Vocês estão vendo a tela do meu computador aí? Ou não? Sim. Estão vendo? Então, assim, tá vendo Sim. que eu abri o íconezinho do Cicalc, agora tá aparecendo Cicalc, autoatendimento e tal. Não, tá na tela da declaração do imposto de renda. Ah, tá na tela da declaração. Então, pera um pouquinho que eu já mudo aqui a tela. Porque a gente não visualiza o que vocês estão visualizando. Isso que é ruim, né? Mas tudo bem. Vamos ajustar aqui rapidinho já. Eu já vejo aqui para vocês. E agora? Agora sim. Tá vendo o Sim. Cicalc? Sim. Beleza. Então, não sei se vocês conseguem ler. Está escrito assim: para os fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 1999, o pagamento de tributos e contribuições federais administrados pela Receita Federal do Brasil, exceto o IPI, deve ser efetuado obrigatoriamente de forma centralizada pela matriz, inclusive para os órgãos públicos. Então, uma informação que sempre vai aparecer quando abrir o programinha, tá? Todo mundo está enxergando, então. Sim. Aí aqui ele pergunta para nós, olha, você quer fazer um cálculo dos acréscimos legais dos tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil e respectiva emissão de DARF? E o número 2 ele fala, preenchimento de DARF pelo próprio contribuinte para as demais receitas não contempladas na opção 1. Então, se não for receitas de arrecadação administrados pela Receita Federal do Brasil, você pode usar a opção 2. Normalmente, nós vamos estar utilizando a opção 1, tá? Que é aqueles tributos normais que são administrados pela Receita Federal. Então, eu vou clicar no continuar. Mudou a tela, não mudou? Mudou. Beleza. Então, o que acontece? Quando vem aqui código da Receita, aqui você clicando, aparece, né, todas as receitas, né, todos os códigos de receita, e se você já souber qual é o código da receita, é até mais fácil, né? Então eu vou pegar aquele exemplo que eu tinha falado para vocês, no caso de pagamento pela receita 1708, que é do exemplo que eu estava falando para vocês quando eu estava falando do Cicalc, né? Então, vou pegar lá 1708. Quando eu passo, já falo, ó, imposto de renda retido na fonte sobre remuneração de serviços prestados. Por quê? Como eu falei no exemplinho lá, é uma consultoria, tá? Então, essa consultoria ela vai estar recolhendo a remuneração. Sobre a remuneração, sobre o que ela recebeu para fazer a consultoria, ela tem que recolher o imposto de renda. O imposto de renda eu coloquei aqui, que o tipo de período eu coloquei em mensal, e aí eu venho aqui e coloco quando ocorreu. Quando que foi que eu recebi isso? Foi no mês 8 de 2016. Então, 8 2016. Qual que é o vencimento? Teria que ser pago, né? Se for acontecer no mês 8, teria que ser pago até o dia 20 de setembro de 2016. Só que nós estamos em 27 de agosto de 2020. Cuidado que o Cicalc já põe a data de pagamento aqui, tá? Então, vamos colocar aqui que eu devia naquela época, lá em 2016, eu devia R$1.000, tá? Então, o que vai acontecer? Eu peço para calcular, depois que eu coloquei essas informações, né? Eu vou fazer o cálculo e aí ele vai mostrar para mim, olha, tá aqui, ó, o valor original de R$1.000, não teve multa de ofício, porque eu não fui notificado para pagar isso, né? Teve a multa normal, 20%, o valor da multa sobre o valor foi R$200,
Os juros estão aqui, 27,7. O valor dos juros, então, R$ 277, total R$ 1.477 para me pagar de imposto, ok? Então, o que acontece? Eu posso gerar um relatório para mim poder, vamos supor que eu quero arquivar para poder mostrar que eu paguei, sei lá o quê, e posso gerar o DARF. Tanto faz, né? Um ou outro, ok? Aqui, para poder trabalhar com vocês, eu já, quando gero o DARF, ele já pede para imprimir, né? Então, o que eu fiz? Eu já deixei gerado um DARF aqui. E já deixei também gerado o relatóriozinho. Então, eu vou só mostrar para vocês. O programa, depois que você faz, coloca as informações, né? Ele gera para você o DARF. Deixa eu só achar onde ele está. Professor, mas esse Pois não. cálculo é só referente a esse período ou é de todos os meses? De 2016 até agora. Então, É isso que... então, vamos supor que todo mês ele teria que ter pagado R$ 1.000 desse imposto. Não, ele esqueceu de pagar um mês. Tá bom. Agora, vamos supor que se ele teve vários meses em atraso, ele vai ter que fazer vários cálculos de DARF, né? Então, para cada mês em atraso, um DARF diferente. Entendi. Tá? Exemplo que eu peguei só de um mês, né? Mas se o cara Então, tiver para que pagar ensinar, toda... assim, Olha aqui, ó. Vocês estão vendo o DARF aí? sim. Então, aqui, ó. Eu coloquei uma empresa teste, né? O DARF ele é válido, nesse caso aqui, né? 31 de agosto. Passou dessa data, tem que fazer novamente o cálculo, beleza? Então, aqui vem o período de apuração. A data correta seria 31/8/2016. Aqui eu peguei uma empresa, né? O que eu tinha feito o teste lá para mostrar para vocês, eu peguei uma empresa. Então, no caso da empresa, não pode esquecer de colocar o CNPJ. É isso aqui que vincula, né? E o código da receita. No caso aqui eu peguei um outro código. A data do vencimento original, que ele teria que ter recolhido esse DARF no dia 20 de setembro de 2016, mas o valor é o mesmo, ó. R$ 1.000 é o valor principal, a multa foi 200, os juros 277. Então, qual o valor que tem que ser recolhido? R$ 1.477 para a Receita Federal, tá? E tem o relatório, né? Eu falei, se a pessoa quiser deixar, vamos supor que o contador está fazendo para o cliente, né? Então é bom se certificar que está tudo em ordem, né? Olha aqui, ó. Esse é o relatório. Ó. Sistema SICAL, que é autoatendimento, relação das receitas calculadas, cálculo para pagamento, no caso, 27 de agosto, né? É lógico que dá para o DARF, quando emite, já dá para pagar até o final do mês, né? Então tá aqui, ó. Valor original, não teve multa de ofício porque nós não fomos notificados, né? Período de apuração o agosto de 2016, né? Aí vem a multa, juros, valor, tudo bonitinho, né? Então, isso é gerado pelo próprio Sicalc. Beleza? Então, a pergunta, é difícil fazer isso? É Isso difícil não. fazer isso aí que eu Não. acabei de mostrar para vocês? É uma coisa simples. Então, não justifica o contador fazer um cálculo errado, no caso de um DARF, né, recolhimento de um tributo atrasado, porque ele pode utilizar um programa da própria Receita Federal para poder estar fazendo isso. Tá? Então, precisa tomar bastante cuidado para não cometer erros. Ok? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Espera só um instantinho. Um segundo. É tanta aba que a gente fica mexendo que... Certo.
Cheguei onde eu precisava. Quando você entra no site da Receita Federal, estão enxergando minha tela? Sim. Beleza. Sim. Então é só lembrar assim, entrei no site da Receita Federal. Eu venho aqui, aonde está, procuro onde está o Sicalc, tá? Aqui eles vão explicar para que serve, o que são acréscimos, como calcular a multa, como calcular os juros. Não precisa se preocupar que o programa faz isso, mas eles explicam para o contribuinte, né? Os tributos os acréscimos são calculados pelo próprio Sicalc, né? Aqueles que não são calculados pelo Sicalc, como é que funciona a impressão do DARF, do DARF com código de barras, tal, né? Tem um monte de informação especificamente sobre esse programinha que é o Sicalc, beleza? Então, assim, bem tranquilo, bem simples, assim, não tem nada de excepcional. É um programinha leve, facinho de você trabalhar, né? Então, assim, vamos supor que você está atendendo seus clientes e alguém fala, olha, eu preciso recolher alguma coisa que eu esqueci, né? Pode ser principalmente imposto de renda, que é muito comum, né? E eu quero que você faça atualização para mim. Tranquilo, pega o Sicalc, vai lá, põe as informações, gera o DARF já com o pagamento com multa e juros e entrega para o seu cliente. E é lógico, dependendo da situação, você cobra pelo serviço, né? Dependendo do que você está fazendo, tem que cobrar. Tudo bem? Então, essa parte aqui, sem problemas. Sem problemas. Troquei a tela. Vocês estão enxergando essa outra aba aqui, DCTF? Sim. Sim. Então, assim, olha, o que nós vamos estar falando com vocês Sim. também, para a gente poder estar complementando tudo isso aqui, é a DCTF, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais. Então, vamos começar já falando de início, né? O programa gerador da DCTF, aonde eu pego ele? Na própria Receita Federal. Então, não tem absolutamente nada de excepcional, né? Você pode vir aqui, declarações e demonstrativos, né? Procura a DCTF aqui. Aqui é a parte de explicação, né? Aqui é onde ele fala, olha, quando que você tem que fazer o recolhimento, qual tipo de versão que você usa, assim por diante, né? Nós temos aqui a base legal da DCTF, né? Qual a regulamentação para a DCTF, então, quais os tributos que são declarados, como é que funciona, né? Aqui também é possível você pegar uma cópia da declaração, desde que você tenha cadastro no ECAC, né? Com um código de acesso, ou você tenha certificado digital. Também dá para pegar extrato de processamento da DCTF, tem as instruções de preenchimento, né? Tem as orientações, tem o programa gerador da declaração, que é esse aqui, ó, o PGD. Cliquei nele, ó. Então precisa lembrar o seguinte: a Receita ela mantém versões antigas. Se você está fazendo a DCTF de agora, deste ano, ou do ano passado, se for o caso, né? Precisa lembrar, todas as declarações a partir de agosto de 2014 são nessa versão, é a versão 3.5C. Agora vamos supor que o cliente vem com um monte de coisa atrasada, né? Então você precisa lembrar, olha, de 2006 até 7 de 2014 é essa versão. De 2006 a 2019, de 2009, desculpa, é essa versão. O ano de 2005 tem essas daqui, ó, precisa verificar qual é, né? E assim vai, ó. Começou em 1993 a fazer o programinha da DCTF, ok? E aí você vai falar, mas e aí, o que que eu faço, né? Depois que eu pego o programa da DCTF, você instala ele no seu computador.
Deixa eu ver se eu acho ele aqui. É que eu não abri ele? Acho que não. Eu instalei no meu computador, baixei ele, instalei que nem se fosse uma declaração de imposto de renda. Cria um ícone na área de trabalho, se você quiser, óbvio, né? E daí você consegue estar utilizando o programa. Ele lembra um pouco, já vou abrir ele, deixa só eu aqui brigando com o Teams, né? Beleza, abri a DCTF. Então, o que vai acontecer? Ele é semelhante a uma declaração de imposto de renda. Se vocês, nós acabamos de falar de imposto de renda pessoa física, né? Ele é bem parecidinho. E aí você vem aqui, clica, nova, né? E aí começa o processo de declaração. É empresa, a DCTF é só para empresa, não tem pessoa física. Então você precisa falar qual é o CNPJ da empresa, qual o mês que você está fazendo a declaração, qual o ano de apuração, tá aqui, ó. E aí começar. Para a gente começar a falar um pouquinho, é só você lembrar o seguinte, ó. Assim como no imposto de renda, nós temos lá as instruções de preenchimento, aqui também tem instruções de preenchimento. Então, você clica nas dúvidas lá, né? Ele pode falar para você da apresentação do programa, especificações técnicas, menus, tal, aquela coisa toda. Mas, nesse caso, eu queria só comentar com vocês aqui, ó, pasta de cadastro, né? Então, o que vai acontecer? É a mesma coisa de imposto de renda. Então, quando você começa o preenchimento, você vai ter que falar para o programa, né, de digitar no programa, os dados da empresa. Então, ele vem mostrando para nós todas as especificações. Da mesma forma que uma declaração de imposto de renda, ele já vem já trabalhando tudo isso para nós. Tem até exemplo, tem uma série de coisas aqui para facilitar a vida do contador, né? Aí o pessoal vai falar, professor, mas daí a gente vai ter que ler tudo isso, vai ter que... Se você tiver necessidade de fazer a DCTF, esta é uma opção. Fazer manualmente através do programa gerador da Receita Federal, ok? E aí eu estou dando as dicas de como você pode estar fazendo. Então, você pode vir aqui, né? Tem o ajuda, você pode estar pegando qual é a sua dúvida e tentar verificar, né? Tem instrução de importação. Então, como é que você importa as informações, tudo mais. E falando nessa questão da importação, o que acontece? Você pode estar fazendo também a DCTF mensal através de um programa de contabilidade. E é o que eu vou estar comentando agora com vocês. Então, deixa eu só trocar um pouquinho aqui, rapidinho. É tanto programa, tanta coisa que... Só um instante que eu já volto com o normal aqui. Detalhes técnicos da aula de práticas contábeis pela internet. Vamos lá.
Estão vendo aí? Eu abri a página do programa Calima ERP Contábil. Todo mundo tá vendo aí, aguarde e tal. O que acontece? Enquanto o programa está carregando, deixa eu comentar com vocês. Nós precisamos estar trabalhando com vocês um pouco de prática, né? Vocês viram que mexemos com o programa Cical, que já comecei a dar umas dicas sobre o programa da DCTF e tal, e aí vamos cair aqui no programa de contabilidade. Esse programa aqui, o Calima, ele é um programa que vocês podem ter acesso gratuitamente, tá? Não estou fazendo propaganda, nada disso não. Ele é um programa bom, simples e principalmente o mais interessante, né, gratuito, tá? É lógico que precisa lembrar assim, professor, mas é de graça? É de graça, você faz o cadastrinho, pode trabalhar com esse programa aqui, só que tem que lembrar o seguinte, ele só vai permitir que você trabalhe um número muito reduzido de empresas, não sei se são 3 empresas, no máximo, é uma coisa assim. Para nós trabalharmos na aula, é interessante porque cada um de vocês pode estar baixando o programa no seu computador. Basta que você faça um cadastro. É só isso, tá? Não vem cobrança, vai vir propaganda. Até aí, propaganda você recebe o tempo todo no Facebook, em tudo quanto é lugar, né? Mas assim, não tem cobrança, não tem nada. Qual que é o objetivo dessa empresa aí? Projetos de Tecnologia de Informação. Eles querem que o aluno de Ciências Contábeis aprenda a manusear o programa, aprenda a utilizar o programa. Tem vários cursinhos gratuitos que depois que você se cadastra, eles abrem para você fazer. Me parece que alguns até têm certificado, né? Então, de repente, até é interessante estar fazendo alguma coisa. E quando você estiver formado, se você for trabalhar no seu escritório de contabilidade, a intenção da empresa é que você migre para um programa deles, né, o próprio Calima, pago, que não é um absurdo também, né, ele não é um programa caro, ou quando você sentir a necessidade, você, já comecei a ter mais clientes, eu preciso de um programa melhor, né, um programa que atenda todas as minhas necessidades. Aí você abre a versão paga, pagando para eles mensalmente, e tem todas as comodidades do programa, né? Ele trabalha... eu devia ter aberto ele antes, né? Porque ele demora um pouquinho. Mas assim, ele trabalha assim, no seu computador, a maior parte das informações vão ficar armazenadas no seu próprio computador, e alguma coisa eles migram para a nuvem, para ficar salvo, né? Para poder ter uma segurança maior. E o Calima, ele trabalha a parte contábil, a parte de folha de pagamento e a parte fiscal. E essa parte fiscal é que está interessando para nós na disciplina de práticas 3, por quê? Através da parte fiscal do programa de contabilidade, não só desse, viu, gente? Qualquer programa bom de contabilidade, ele tem essa parte fiscal. Ixi. Tá, voltou. Espera aí. Às vezes ele faz isso, né? Qualquer programa bom de contabilidade, ele sempre vai ter essa questão, são sistemas modulares, né? No caso desse programa especificamente, você já fica com 3 módulos, que é o contábil, o folha de pagamento e o fiscal, tá? Se você quiser mais alguma coisa, você pode estar adquirindo na versão completa, tá? Então, aí fica a seu critério, né? Então, vocês estão acompanhando a tela comigo? Está todo mundo vendo que abriu o programa agora? Não, agora tá só o senhor. Não tá com a tela Então aberta, caiu. não. Então, pera só um segundinho que eu volto de novo. Tá vendo como é bom perguntar, né? Eu tô falando achando que está todo mundo vendo e... Aí, ó, abriu o programa. Agora vocês estão vendo. Agora sim. Sim. Agora sim. Isso, então. Como eu falei para vocês, ele é gratuito. Então, basta você fazer o cadastro. Agora, cada vez que você abrir o programa, cada vez que você vai fazer uma determinada coisa, ele joga uma propaganda. Normalmente é propaganda do programa mesmo, né? Da projetos, né? Para você estar comprando a parte
o módulo completo, né? Aí, se você não quer, basta você fechar, programinha simples, tá? O que que acontece aqui? Eu vou falar um pouquinho do programa, né? No caso, olha, não sei se vocês estão percebendo aqui em cima, ó, usuário, meu nome. Então, quando eu faço o cadastro e baixo o programa, eles mandam para o meu e-mail um link especial para eu poder fazer o acesso. Eu acesso, aí já vem todas as informações aqui para a gente poder estar utilizando. Então, assim, por isso que é aquela questão, não pode ter mais de um usuário, certo? Então, só pode ser um único usuário. Então, assim, eu gostaria que, se fosse possível, que todo mundo pudesse estar trabalhando com ele, que nem aqui, ó. Eu cliquei aqui na parte de módulos. Então, contábil, controle patrimonial, fiscal, folha de pagamento, honorários, protocolo. Basicamente, o que eles fornecem é o contábil, fiscal e folha de pagamento, tá? Mas, assim, já é bastante coisa por ser um programa gratuito, né? Se você olhar aqui do lado, tem alguns aplicativos, né? É lógico que tudo isso aí você pode depois estar dando uma olhada quando você fizer o cadastro, né? São módulos especiais para conectividade. Então, para você salvar em nuvem, para você poder conectar com seu cliente, ou conectar com outro programa, outra pessoa que tem o programa Calima e assim por diante, né? Tem alguns utilitários aqui e, basicamente, todo o trabalho nosso, né, fica aqui no íconezinho, aqui na parte de manutenção, né? Então, a gente começa tudo por aqui, tá? E aí, o que eu gostaria de falar com vocês? Nós vamos estar fazendo algumas coisas no programa, porque eu gostaria de fazer alguns exercícios para gerar o arquivo, por exemplo, da DCTF para poder passar para o programa gerador, porque é mais fácil você fazer no programa de contabilidade e depois exportar o arquivo para o programa gerador, ou até direto para o SPED, né? Dependendo do que eles fornecerem aqui no final, a gente já pode falar assim, olha, nem precisa do programa gerador da DCTF, que você já pode passar direto para o SPED, certo? E também para trabalhar umas outras coisas. A ideia era que vocês pudessem optar ou por fazer sozinhos, porque às vezes a pessoa fala, não, professor, eu quero fazer sozinho, não quero fazer com ninguém. E tem alguma pessoa que vai falar assim, professor, eu vou fazer em dupla, tá? Então, assim, a ideia que eu queria passar para vocês era que vocês ficassem à vontade para optarem fazer sozinho a atividade ou fazer em dupla. Tudo bem? Qual que seria o primeiro passo para a gente poder fazer isso aí? Que vocês pudessem se cadastrar no site da Calima, né? Então, eu vou mudar um pouquinho aqui Deixa eu só... Daniel, baixei a versão para Windows, mandei o link e o executável para o grupo do WhatsApp Contábeis. Aí o pessoal vai espalhando o pessoal aí, se quiser adiantar. Agora quem tiver Linux vai ter que entrar lá. Perfeito. Aí é lógico que a pessoa não consegue acessar se não fizer o cadastro, né? Mas Isso, legal é que você só já para conseguiu você até já baixar. disponibilizar o programa. Beleza. Perfeito. Aí é só fazer o cadastro e baixar a versão. Perfeito, ótimo. Então, olha, estou mostrando para vocês aqui. Se você procurar no Google Calima, né, ele já vai mostrar para você, mas a página da empresa é essa daqui, ó, calimaerp.com. E aí você vai poder fazer, ó, não possui cadastro? Você vai clicar, fazer o cadastrinho simples, não tem nada assim de excepcional, né? Ele vai pedir para você seu nome, né? Quando ele falar aqui para você tipo de empresa, você vai colocar estudante. Estudante de contabilidade. O nome para contato é o seu mesmo, né? O seu nome, o nome para contato.
Tipo de documento, ele vai querer ou CNPJ ou CPF, no caso você vai ter que colocar CPF, não tem jeito, né? E-mail, celular, telefone. Tá? Se não tiver telefone fixo, pelo menos o celular eles vão querer. E você vai confirmar, cadastrar. Vai colocar que não é robô, cadastra, e depois você recebe no seu e-mail o login e a senha, tá? Aí, no caso, o colega já até disponibilizou no grupo o programinha. Qual que é o trabalho que você vai ter? Baixa o programa, quando ele pedir login e senha, você vai lá e coloca o login e senha do seu cadastro. Porque daí ele vai mostrar para você, né? Que nem eu falei para vocês, cada usuário vai ficar com o seu programa em seu nome, no caso, né? E a gente vai poder trabalhar algumas coisas, mesmo à distância, né? Nós vamos poder trabalhar com o programa. Então, aqui, ó, voltei novamente na página do programa, no programa em si, desculpa, né? Na página, né? Então, assim, ó, aqui em cima aparece meu nome, aqui embaixo, ó, registrado para, também aparece meu nome, tá vendo, ó? Então, aí é aquela questão, né? O procedimento para você seria esse: tá fazendo não fazendo o cadastro, recebendo no seu e-mail o login e a senha, e aí a partir da semana que vem já poderia começar os primeiros passos aí para poder fazer os cadastros e começar a trabalhar o programa no aspecto fiscal, para a gente poder mostrar como facilita para a vida do contador gerar essas questões de arquivos, né, que o SPED pede, que uma série de outras coisas acabam requisitando da gente, sem ter que fazer manualmente através do programa, por exemplo, o programa gerador da DCTF. E além disso também é interessante para que vocês possam estar se habituando a mexer com o programa de contabilidade e também se habituando, quem já teve prática Zoom comigo, conhecendo um novo programa, né? Nós trabalhávamos com um na sala, lá no laboratório, e agora vamos estar trabalhando um outro programinha. E aí, o que vocês acham da proposta? Nossa, quanta... Fala um de cada vez, não fala todo mundo junto, não, senão complica. Ótimo, professor. Desculpa. Eu gostei, professor. Aí todo mundo deve estar baixando. Tá legal. Olha, então, o que vai acontecer? Quem que vai mandar o e-mail para mim? Quem do sétimo vai mandar o e-mail para mim? Professor, Oi. nesse site eu faço o cadastro e também baixo o software, tudo aqui, né? Você pode fazer as duas coisas. Baixar faz o cadastro e baixa o software. Tudo nessa página. Exatamente. Tá. Tá bom? Quer que eu mostre de novo a página? Tem alguma dúvida? Então, eu tô na página, só Beleza. que aí eu tô vendo aqui para cadastrar, né? Só que aonde está escrito usar a versão gratuita é onde baixa? Ó, voltei na página de novo, tá vendo? Ó, vou voltar é esse aqui, ó. Então você faz aqui, usar versão gratuita, beleza? Ele já vai falar para você, olha, você já se cadastrou para usar o Calima? Aí você fala, não, quero me cadastrar agora. Você clica, aí você faz o cadastro e depois, no próprio link do e-mail, já vem no próprio e-mail já vem o link para você baixar, ou você pode baixar na página deles mesmo. Quer ver? Ah, perfeito, perfeito. Não é bem simples, não é complicado, não. Aqui eles falam... É que como eu entrei no site e não vi, baixe aqui, não sei, que eu tenho esse costume. Ah, entendi. Não, mas é tranquilo. Tá ótimo. Ele mostra para você tudo assim, bem simplesinho, passo a passo, né? Como é que você faz para poder baixar, instalar e tudo mais. Fica a dica, quem tá falando? É a Ana? É eu mesmo. Boa noite. Cuidado com o Baixa Aqui, tá? Vai muito vírus aí. Tenta achar o site da... Não, o Baixa Aqui. Da Calimap, É porque é prático ele, né? Então, é essa praticidade que os caras aproveitam. Cuidado. É verdade.
Quem do 7º semestre vai estar mandando e-mail para mim? Pode ser eu, professor. Você? Eu já Beleza. mandei, professor. Pode deixar então- a Ana. Eu já mandei. Assim que ele falou do e-mail, eu já mandei para ele. A Ana Beatriz já mandou. Isso. Perfeito. Quem do 8º semestre vai mandar para mim o e-mail? Eu, professor. Maria Isabel. Isso. Perfeito. Então já tem os alunos do 7º e do 8º. Adriano, você está no grupo do 7º? Você tem contato com a turma do 7º? Adriano. Acho que o Adriano está jantando. Bom, enfim. O que eu vou estar fazendo? Eu vou estar mandando os materiais. Prestem bastante atenção, porque eu vou estar mandando uma atividade para vocês fazerem. É uma atividade simplesinha, né? Então, assim, provavelmente eu vou estar cobrando essa atividade na semana que vem. Aí você vai falar, professor, como é que você vai cobrar atividade? Todas as atividades que eu cobrar de vocês, que não for feita através do Forms, então no caso dessa atividade, como uma atividade que não acho que não caberia colocar no Forms, eu vou pedir para vocês fazerem a atividade e mandar para o meu e-mail, tá? Meu e-mail, quem não tiver, coloquem no grupo aí, né? daniel.cesar@anhanguera.com, ok? Uma atividade simples, vai estar valendo 100 pontos, porque vocês têm que lembrar assim, vocês têm a nota, teoricamente, de prova e tem as notas de trabalho. Então, dependendo do andar da carruagem, se tudo correr bem, talvez não haja prova. Vocês vão fazendo as atividades, eu faço a pontuação do que é atividade propriamente dito e do que é prática contábil, que são atividades feitas em sistema, feitas em programa. E aí, no dia da prova, todo mundo tá belezinha, só manda o que tiver faltando e a gente pontua e acabou. Tá? Agora, se tiver que fazer uma provinha, eu faço uma prova referente àquilo que nós estamos trabalhando. Combinado? Combinado. Feito então, Sim, gente. senhor. Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Então, hoje já foi a aula número 1, que era a sessão 1. Falamos da DCTF, falamos do Cicalc, falamos de como utilizar o programa. Comecei a falar da DCTF e falei do programa de contabilidade. Então, acho que aliás, desculpa, ainda falei de imposto de renda pessoa física, né? Então, eu já falei de 2 sessões, que era a sessão 1 e sessão 2. Então, para a semana que vem, desenvolver mesmo as questões de cadastro no programa e começar a falar sobre imposto de renda pessoa jurídica. Olha que legal, hein? Então, vai ser bem interessante semana que vem. Tá bom? Ótimo, bom. professor. Tá bom, professor. Então, olha, eu vou responder os e-mails assim que possível. Se não for ainda hoje, eu respondo amanhã. Eu vou estar mandando no e-mail o canal do YouTube que eu criei para vocês poderem passar no YouTube, caso vocês queiram rever a aula que foi Alguém com o gravada hoje. microfone ligado, professor. Alguém não sei se estou vendo quem tá. Eu não ouvi. Não estou te ouvindo. O microfone do Sebastião tá ligado. É? Opa, eu vou tirar agora. Bom, voltando então ao Tá que eu ouvindo tava as músicas falando, boas aí, Sebastião? eu vou mandar no meio do material, eu vou colocar o canal do YouTube. Tudo que eu faço de aula gravada, eu posto no YouTube para os alunos poderem ter acesso, né? Então, assim, se vocês quiserem olhar no YouTube, tem um monte de aula lá do semestre passado e agora as desse semestre, né? Então, assim, eu sempre falo, cuidado para assistir a aula da sua disciplina, né? Mas se quiser assistir as outras também, fiquem à vontade. Se quiser procurar, mas eu mando o link depois, entra no Google, procura professor Daniel César. Escreve professor Daniel César. Pronto, acha o canal e lá estão todas as disciplinas, todas as aulas gravadas. Perfeito? Então, se não der hoje, amanhã eu já estou enviando os materiais para vocês.
O principal, baixem o programa, façam o cadastro, deixa tudo bonitinho no computador e definam para mim, semana que vem, vão fazer tudo sozinho ou querem fazer em dupla? A critério de vocês. Perfeito? Perfeito. Pessoal, um detalhe. Nada. Pode falar. Obrigada. Enquanto a gente está conversando aqui, eu estou tentando baixar o meu, e meu computador ainda estou com o Windows 7. E ele foi extinto aí no dia 12 de janeiro, e não tem atualização. E esse programa está dando um erro para mim. Quando tentar baixar, isso vai apitar e vai abrir uma pasta no C da sua máquina e vai ter um acesso a remoto. Caso alguém tenha algum tipo de problema, deixa eu pegar aqui o nome da empresa, a Projetos oferece um remoto no TeamViewer. Caso alguém precise de ajuda para instalar, os caras vão oferecer. Abre uma pasta direto com eles. Tá. Eu falo aqui, só vou abrir em horário comercial, que eu acho que deve ter alguém lá, mas como é informática, pode ser que um helpdesk. Mas como o meu não é pago, eu vou esperar por horário comercial. Se eu não conseguir, mas eu tenho uma máquina com Windows 10, aí eu acesso por ela. É só para ficar a dica aí, ficar preso aí, não conseguir baixar até a próxima semana e atrasar o trabalho. Perfeito. Tranquilo. Gente, então, olha, eu agradeço a participação de todos. Espero que semana que vem todos vocês e aqueles que não vieram na aula de hoje estejam aqui na aula de práticas 3. Eu estou, assim, tentando programar tudo para que corra da melhor maneira possível, que vocês consigam aprender tudo aquilo que for possível aqui no semestre, tá bom? Eu agradeço a presença, então, e desejo uma boa noite para todos. Obrigada, professor. Para vocês também. Obrigado, Daniel. Boa noite, professor. Obrigada. Tchau, professor. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Falou, pessoal. Tchau. Tchau. Boa noite. Professor, obrigado. De nada, imagina.